A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Que a graça e o amor de Deus encontrem morada em seu coração neste exato momento. Eu quero que você sinta, não apenas com sua mente, mas com todo o seu ser, que este nosso encontro não é uma coincidência, não é um algoritmo que te trouxe até aqui, mas sim um agendamento divino, um convite pessoal do Espírito Santo para um momento de refrigério e revelação. Respire fundo, solte o ar devagar e permita que a presença suave e poderosa de Deus comece a acalmar a sua alma. Saiba que você não está sozinho nesta jornada. Neste exato instante, estamos conectados em um mesmo espírito e em um mesmo propósito: buscar a face do Pai e ouvir a sua voz. Hoje, uma palavra específica foi liberada dos céus para o seu coração. Uma palavra que tem o poder de transformar a sua percepção sobre as suas próprias lutas. Permita-se receber, pois o Senhor preparou este tempo exclusivamente para você. Antes de mergulharmos nesta mensagem poderosa que Deus colocou em meu coração, quero tomar um momento para honrar e abençoar algumas vidas preciosas que estiveram conosco, que comentaram e compartilharam suas jornadas no nosso último encontro de oração. Sinto no meu espírito o desejo de criar aqui, mais do que um canal, uma verdadeira família na fé, uma corrente de intercessão onde sustentamos uns aos outros em oração. Quando você deixa o seu nome, você não está apenas escrevendo um texto, você está depositando uma semente de fé, um pedido diante do altar de Deus. E eu, como seu irmão em Cristo, me comprometo a levar cada nome diante do Senhor. Por isso, quero liberar uma bênção especial e direcionada sobre a vida de algumas dessas pessoas, crendo que a mesma bênção se estenderá sobre todos que se conectarem a esta oração, pois no reino de Deus somos um só corpo e a vitória de um é a vitória de todos. Neste momento, eu quero abençoar de forma muito especial a vida de Josefa, minha irmã. Que a graça do Senhor, refletida em seu nome, seja superabundante em sua vida. Que toda tempestade em sua mente e em seu coração se acalme agora, pelo poder da palavra de Jesus. Que você sinta o abraço do Pai te envolvendo, dissipando toda a ansiedade, todo medo e toda incerteza. Que a paz que excede todo o entendimento, aquela paz que o mundo não pode dar, inunde o seu lar, suas finanças e suas relações. Receba um renovo espiritual, uma nova força para continuar, crendo que aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. Que as fontes de preocupação se sequem e que em seu lugar brotem rios de água viva, trazendo alegria, esperança e a certeza de que você é profundamente amada e cuidada pelo Senhor. Sinta a serenidade de Deus te preenchendo completamente agora. Agora, levanto a minha voz para abençoar a vida do meu irmão Armando, meu amigo. Que o Senhor, o nosso general de guerra, se levante em seu favor em cada batalha que você tenha enfrentado. Que a força de Sansão e a coragem de Davi sejam derramadas sobre você. Onde você se sentiu fraco, que o poder de Deus se aperfeiçoe de maneira extraordinária. Declaro que todo gigante que se levantou em seu caminho, seja na área da saúde, no trabalho ou na sua família, caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor renove suas forças físicas e espirituais. Que Ele te revista com a sua armadura e te coloque de pé, mais firme do que nunca. Que a unção de conquista e superação esteja sobre seus ombros e que você comece a ver as portas que estavam fechadas se abrindo e os obstáculos que pareciam intransponíveis se tornando caminhos planos para a sua vitória. Receba agora o vigor do leão de Judá. Estendo minhas mãos em oração pela vida de Soraya, minha irmã. Que a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Salomão, seja o seu guia em cada decisão. Se você tem se sentido perdida, confusa, sem saber para qual direção seguir, eu declaro em nome de Jesus que toda névoa de dúvida se dissipa agora. Que o Espírito Santo, o nosso conselheiro perfeito, ilumine a sua mente e o seu coração, trazendo clareza, discernimento e paz para o seu espírito. Que os seus ouvidos espirituais se abram para ouvir a voz suave e diretiva de Deus,
te mostrando o caminho, o tempo e o modo de agir. Que toda palavra de confusão lançada contra você perca a força e que a certeza do propósito de Deus para a sua vida se estabeleça como uma rocha inabalável. Receba clareza divina, receba direção e a paz de saber que você está sendo guiada em cada passo. Neste momento, abençoo também a vida de Orlando. Meu irmão, que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, alcance sua vida profissional e financeira de uma maneira surpreendente. Que as janelas dos céus se abram sobre você, derramando prosperidade em todas as áreas. Declaro que toda porta de emprego, de negócio, de oportunidade que o inimigo tentou fechar, seja aberta pela chave de Davi, aquela que abre e ninguém fecha. Que o Senhor te dê estratégias divinas, ideias inovadoras e a graça para prosperar em tudo o que colocar às suas mãos. Que a unção de José, que prosperava até mesmo no cativeiro, esteja sobre você, transformando todo o ambiente de escassez em um lugar de abundância. Que sua mesa seja farta e que você se torne um canal de bênçãos para abençoar muitas outras vidas. Receba a prosperidade do reino de Deus em sua jornada. E com todo o meu coração, libero uma bênção sobre a vida de Cláudia Pereira. Minha irmã, que o bálsamo de Gileade, o óleo da cura e da restauração do Senhor, seja derramado sobre o seu lar e sobre a sua família. Se há feridas, contendas ou distanciamento, que o amor de Cristo, que une e restaura, comece a operar agora. Declaro que os laços familiares são refeitos, que o perdão flui e que a harmonia do céu preenche cada cômodo da sua casa. Que a alegria volte a ser a trilha sonora do seu lar. Que seus filhos e filhas sejam como plantas de oliveira ao redor da sua mesa, guardados e protegidos pelo Senhor. Que toda seta de divisão, contenda e enfermidade lançada contra a sua casa seja quebrada e desfeita pelo poder que há no nome de Jesus. Receba a paz e a restauração familiar que só o Senhor pode conceder. Agora é a sua vez. Assim como abençoei a vida destes irmãos, eu quero interceder por você. Quero clamar o seu nome diante do trono da graça. Por isso, eu te convido, como um ato de fé, a deixar o seu nome nos comentários e dizer de onde você está nos ouvindo, de qual país e cidade. Não veja isso como algo simples, mas como um passo de fé. Uma declaração de que você crê no poder da oração e que você se insere nesta corrente de fé. Ao escrever seu nome, você está dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti, eu recebo a Tua palavra e me uno aos meus irmãos. Eu te dou a minha palavra de que estarei lendo e apresentando cada pedido ao Pai. Faça isso agora, enquanto a presença de Deus está tão forte em nosso meio. Deixe o seu nome e se sentir no coração o seu pedido, e vamos juntos, como um exército, clamar uns pelos outros e testemunhar os milagres que Deus fará. Saiba que este espaço que compartilhamos é um refúgio seguro, um oásis no meio do deserto da vida. Aqui você pode ser vulnerável, pode abrir seu coração sem medo de julgamentos, pois estamos debaixo da mesma graça e do mesmo amor do Pai. Sinta-se abraçado, acolhido e compreendido. Este não é apenas um vídeo que você assiste passivamente, é um encontro ativo com o Deus vivo. Cada palavra que será liberada foi gerada em oração, pensada para fortalecer a sua fé e te lembrar de quem você é em Cristo. Permita que as barreiras do seu coração caiam e que a semente da palavra encontre uma terra fértil para brotar, crescer e dar frutos abundantes que transformarão completamente a sua história, trazendo um novo começo, uma nova esperança e uma nova força para vencer. Por isso, eu te peço, prepare o seu espírito para receber. Talvez o seu dia tenha sido corrido, cheio de preocupações e ruídos que tentaram sufocar a sua fé. Mas agora, neste momento, faça uma pausa sagrada. Se possível, encontre um lugar onde possa ficar em silêncio por alguns instantes. Feche os seus olhos, respire fundo mais uma vez
e entregue ao Senhor todas as suas cargas, todas as suas preocupações, todas as ansiedades que pesam sobre os seus ombros. Entregue a Ele o cansaço, a dor, a dúvida. Diga em seu coração: Senhor, fala comigo, pois o teu servo ouve. Eu estou pronto para receber o que o Senhor tem para mim. Este é o seu momento com o Criador, um tempo de intimidade e alinhamento espiritual que pode redefinir o curso da sua vida a partir de hoje. Muitos podem pensar que esta é apenas uma tela, um aparelho eletrônico que nos separa, mas eu quero que você entenda, pela fé, que o Espírito Santo de Deus não conhece barreiras geográficas, não se limita ao tempo ou ao espaço. Ele é onipresente. E assim como ele estava com os discípulos no cenáculo, ele está aí com você agora, no seu quarto, na sua sala, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Ele vê o seu coração, conhece as suas lágrimas secretas e ouve o clamor silencioso da sua alma. A mesma unção que flui através desta voz pode tocar a sua vida e operar milagres, curas e libertações. Creia que a distância física não significa nada para o poder de Deus. Estamos conectados pelo Espírito, unidos em um só corpo, o corpo de Cristo, e o céu está atento à nossa conexão de fé. Lembre-se sempre: Deus te ama com um amor incondicional e eterno. Ele te conhece pelo nome, conhece cada detalhe da sua história e se importa profundamente com cada área da sua vida. A mensagem que Ele tem para você hoje é uma prova viva desse cuidado, uma carta de amor enviada diretamente do coração do Pai para o seu. Portanto, não a receba de forma superficial. Medite em cada palavra, permita que ela penetre nas camadas mais profundas do seu ser e traga a transformação que você tanto busca. Estamos apenas no começo deste nosso tempo juntos, e eu posso sentir a forte presença de Deus se intensificando, preparando o ambiente para algo poderoso que Ele irá realizar em sua vida e através dela. Se você chegou até aqui sentindo que o fardo está pesado demais, que a sua jornada tem sido marcada por mais lutas do que vitórias, eu quero que você respire fundo e se agarre nesta verdade inicial. Você está exatamente no lugar certo, na hora certa, para ouvir o que o Espírito de Deus tem para te dizer. Essa sensação de desajuste, essa perseguição que parece não ter fim, não é um sinal de que Deus te abandonou. Pelo contrário, pode ser a maior evidência de que Ele te marcou com um propósito tão grande e poderoso que incomoda as estruturas deste mundo e do inferno. Prepare o seu coração, pois hoje você vai entender o porquê de tantas batalhas e receberá as armas certas para vencer cada uma delas. Com o coração aberto e a alma receptiva, vamos iniciar esta jornada de descoberta e fortalecimento. Que cada palavra a seguir seja como um bálsamo para as suas feridas e como uma espada em suas mãos. Que a luz de Cristo ilumine as áreas escuras da sua mente, trazendo revelação e entendimento. Eu declaro, em nome de Jesus, que ao final desta oração, você não será mais a mesma pessoa. Uma nova força, uma nova coragem e uma nova identidade espiritual serão forjadas em você. Você sairá daqui não mais se vendo como uma vítima das circunstâncias, mas como um escolhido de Deus, perigosamente ungido para cumprir um propósito extraordinário. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos juntos mergulhar nesta verdade transformadora que Deus nos reservou. Eu quero que você saiba, com toda a certeza do seu espírito, que eu compreendo a sua dor. Eu sei o que é se sentir exausto pelas batalhas, como se você estivesse em uma guerra constante, onde mal termina uma luta e outra já se inicia. Esse cansaço que vai além do físico, que impregna a alma e torna até as tarefas mais simples um fardo pesado. Há dias em que acordar e enfrentar o mundo exige uma força que você sente que não tem mais. Você olha para os lados e vê pessoas seguindo suas vidas com aparente facilidade e se pergunta: por que a minha jornada é tão íngreme? Por que o meu caminho é tão cheio de espinhos e pedras?
Essa pergunta ecoa no silêncio das suas noites e muitas vezes a única resposta que você encontra é o som das suas próprias lágrimas. Saiba que essa exaustão é vista por Deus e Ele não é indiferente a ela. Ele vê cada gota de suor, cada suspiro de cansaço e hoje Ele quer te dar um novo entendimento sobre isso. Eu sei também o que é se sentir incompreendido, julgado e até mesmo isolado em meio à multidão. Muitas vezes, as pessoas que mais deveriam te apoiar são as que lançam as palavras mais duras ou demonstram uma indiferença que corta mais do que uma espada. Você tenta explicar o que está sentindo, as batalhas que está travando no seu interior, mas seus sentimentos são minimizados, tratados como fraqueza, drama ou falta de fé. Essa solidão, mesmo estando cercado de pessoas, é uma das dores mais profundas que um ser humano pode experimentar. Parece que ninguém entende a dimensão da sua guerra, a profundidade das suas feridas. Mas eu quero te dizer que existe alguém que te entende perfeitamente. O Espírito Santo conhece cada nuance do seu coração, cada pensamento não dito, cada dor escondida. E esta mensagem de hoje é a prova de que Ele não apenas te entende, mas está se movendo em seu favor. Quantas noites você passou em claro, com o coração apertado, conversando com Deus em meio às lágrimas? Quantas vezes você se ajoelhou no chão do seu quarto, sentindo-se a pessoa mais solitária do mundo e clamou por uma resposta, por um alívio, por um sinal de que Ele estava ouvindo? Eu sei o que é orar e, por um momento, sentir como se suas palavras não passassem do teto. A dúvida tenta se instalar, sussurrando que você foi esquecido, que suas orações são em vão. Essa angústia de se sentir distante de Deus, mesmo o buscando com toda a sinceridade, é uma arma que o inimigo usa para tentar nos paralisar. Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero que você sinta a confirmação em seu espírito. Ele ouviu cada uma das suas orações. Nenhuma lágrima que você derramou foi em vão. Elas foram colhidas por Deus como um memorial. E a resposta está a caminho, de uma forma que você nem imagina. A ansiedade sobre o futuro tem sido sua companheira constante? O medo do amanhã, a incerteza sobre como as contas serão pagas, como sua família será sustentada, como sua saúde será restaurada? O inimigo adora plantar sementes de preocupação em nossa mente, criando cenários de desastre e nos fazendo viver um futuro que ainda não chegou e que provavelmente nunca chegará da forma como ele pinta. Essa pressão constante no peito, essa mente que não para de trabalhar, tentando controlar todas as variáveis, é esgotante. Ela rouba a sua paz, a sua alegria e a sua capacidade de desfrutar o presente. Mas a verdade que Deus quer gravar em seu coração hoje é que o seu futuro está guardado nas mãos dele. Ele é o dono do tempo, o provedor de todas as coisas, e o plano dele para você é de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Respire fundo e comece a entregar essa ansiedade a Ele. Talvez a sua dor mais profunda venha de uma traição, de uma ferida aberta por alguém em quem você confiava plenamente. Pode ter sido um amigo, um familiar, um cônjuge, alguém que te apunhalou pelas costas quando você menos esperava. A dor da traição é terrível, porque ela não atinge apenas o coração, mas também destrói a sua capacidade de confiar novamente. Ela te torna mais cético, mais fechado, com medo de se abrir para novas pessoas. Você constrói muros ao redor do seu coração para se proteger, mas acaba se aprisionando em sua própria dor. Eu sei como isso dói, como essa ferida parece que nunca vai cicatrizar. Mas hoje, o Senhor, o nosso restaurador, quer começar um processo de cura profunda em sua alma. Ele quer te mostrar que mesmo que pessoas te abandonem, Ele jamais te deixará e usará essa dor para te tornar mais forte e mais sábio. Você já se sentiu como um peixe fora d'água? Alguém que simplesmente não se encaixa nos padrões deste mundo? Talvez até mesmo dentro da igreja você se sinta diferente. Seus sonhos são grandes demais. Sua sede por Deus é intensa demais. Sua sensibilidade espiritual é aguçada demais. As conversas rasas
não te satisfazem, as ambições mundanas não te atraem, e por causa disso, você é muitas vezes rotulado como estranho, radical ou sonhador. Esse sentimento de não pertencimento pode levar ao isolamento, fazendo você acreditar que há algo de errado com você. Mas e se eu te dissesse que esse não se encaixar é um dos sinais mais claros da unção de Deus sobre a sua vida? Você não foi chamado para se conformar com este mundo, mas para ser um agente de transformação nele. O céu te marcou e por isso a terra não te reconhece. A confusão espiritual é outro campo de batalha onde muitos de nós travamos duras lutas. Você serve a Deus, você busca fazer a vontade dele, mas as coisas parecem dar errado. Você vê pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus prosperando, enquanto sua vida é uma sucessão de lutas. E então a pergunta surge em sua mente: Senhor, estou fazendo algo de errado? Será que eu me desviei do caminho? Por que o Senhor permite tanta oposição em minha vida? Essa confusão pode abalar os alicerces da sua fé, te deixando paralisado, sem saber para onde ir. É uma tática do inimigo para te fazer duvidar da bondade e do plano de Deus. Mas a palavra de hoje vem como uma luz para dissipar essa névoa. Você vai entender que essa oposição intensa não é um sinal de que você está no caminho errado. Pelo contrário, é a prova de que você está exatamente no centro da vontade de Deus, e isso está incomodando o inferno. E essa dor emocional, essa guerra espiritual, muitas vezes se manifesta no seu corpo físico. As noites mal dormidas, a falta de apetite ou a compulsão alimentar, as dores de cabeça constantes, a fadiga crônica que nenhum descanso parece curar. Seu corpo está gritando, refletindo o peso que a sua alma está carregando. Muitos não entendem que a origem de muitas enfermidades é espiritual e emocional. O estresse contínuo, a tristeza profunda, a ansiedade persistente, tudo isso libera hormônios em seu corpo que podem te adoecer. Você luta para manter a aparência de que está tudo bem, mas seu corpo conta uma história diferente. Hoje, eu quero que você saiba que o Senhor é o Deus que sara todas as nossas feridas, tanto as da alma quanto as do corpo. A cura que Ele tem para você é completa e ela começa hoje, de dentro para fora. A frustração de se sentir estagnado é outra dor real e paralisante. Você ora, você jejua, você age com fé, mas parece que está correndo em uma esteira, se esforçando muito sem sair do lugar. Você vê outras pessoas recebendo promoções, casando, tendo filhos, conquistando seus sonhos, e enquanto se alegra por elas, uma voz sussurra em seu ouvido: e você, quando será a sua vez? A comparação é uma armadilha sutil que rouba a nossa alegria e nos faz sentir como se fôssemos um fracasso. Mas Deus tem um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu, e o seu tempo de florescer vai chegar. O fato de você ainda estar em processo de preparação não significa que Deus te esqueceu. Pelo contrário, Ele está forjando em você uma estrutura tão sólida que quando a sua bênção chegar, você terá a maturidade e a força para sustentá-la por toda a vida. O medo de falhar te assombra, a pressão de ter que ser perfeito, de não poder cometer erros, te deixa exausto. Vivemos em uma sociedade que exalta o sucesso e condena o fracasso, e muitas vezes trazemos essa mentalidade para a nossa vida espiritual. Temos medo de decepcionar a Deus, de decepcionar as pessoas, de decepcionar a nós mesmos. E esse medo nos impede de arriscar, de dar passos de fé, de sair da nossa zona de conforto. Preferimos a segurança do conhecido à incerteza do propósito de Deus. Mas o nosso Deus não é um carrasco esperando pelo nosso erro. Ele é um Pai amoroso que nos levanta quando caímos, que transforma nossas falhas em aprendizado e que se alegra com cada pequeno passo de fé que damos em sua direção. Hoje, Ele te convida a se libertar dessa pressão e a caminhar com Ele na liberdade da graça. Eu preciso falar diretamente com você que já pensou em desistir.
Você que chegou ao seu limite, que olhou para a sua situação e disse: eu não aguento mais, é o fim da linha para mim. A dor se tornou tão insuportável, a esperança se tornou tão distante, que a ideia de simplesmente parar de lutar pareceu um alívio. O inimigo te bombardeou com mentiras, dizendo que sua vida não tem valor, que sua luta é inútil, que nada vai mudar. Eu quero que você saiba que esses pensamentos não são seus. Eles são setas inflamadas do maligno, lançadas para tentar te destruir. Mas a verdade de Deus para você hoje é: não desista. A sua história não termina no vale. Existe um propósito maior em meio a essa dor. E a sua maior vitória está mais perto do que você imagina. Segure firme na mão de Jesus, pois Ele vai te atravessar para o outro lado. As feridas do passado continuam a te assombrar, palavras que foram ditas, abusos que foram sofridos, erros que foram cometidos e que até hoje ecoam em sua mente e coração. O inimigo é um acusador e ele adora usar o nosso passado para nos manter presos, para nos convencer de que não somos dignos do amor e do perdão de Deus. Ele te faz reviver a dor, a vergonha, a culpa, como se estivesse acontecendo tudo de novo. Mas em Cristo você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Seu passado não tem o poder de definir o seu futuro, a menos que você permita. Hoje é um dia de libertação. Em nome de Jesus, declaramos que as correntes do passado são quebradas. Você está livre para viver o futuro glorioso que Deus planejou para você. Um futuro de cura, restauração e propósito. Os ataques em sua vida parecem ser cirúrgicos, direcionados exatamente para as áreas que mais te desestabilizam. Quando não é a sua saúde, é a sua vida financeira. Quando as finanças se ajeitam, um problema se levanta no seu casamento ou com seus filhos. Parece uma perseguição implacável, um bombardeio coordenado para te tirar a paz e te fazer questionar o cuidado de Deus. Isso não é uma coincidência. O inimigo te estuda, ele conhece suas áreas de fragilidade e ataca ali com força. Mas o que ele não sabe é que em cada uma dessas áreas, você tem um Deus que é especialista em reverter situações. Onde o inimigo tenta trazer a maldição, Deus transforma em bênção. Onde ele tenta trazer a destruição, Deus levanta um testemunho de restauração. Essa perseguição é um sinal do seu potencial em Deus. A dor de ser julgado injustamente é como um veneno que contamina a alma. Pessoas que não conhecem a sua história, que não sabem das suas lutas, se sentem no direito de opinar, criticar e condenar as suas decisões. Os olhares de reprovação, os cochichos, as falsas acusações, tudo isso vai minando a sua autoestima e te fazendo duvidar de si mesmo. Você pode até começar a acreditar nas mentiras que contam a seu respeito. É uma dor solitária, pois se defender parece apenas piorar a situação. Mas lembre-se de Jesus. Ele foi o homem mais julgado e incompreendido da história, e ele sabe exatamente como você se sente. Apegue-se a esta verdade. O único julgamento que importa é o de Deus. E ele te olha com olhos de amor, graça e aprovação. Ele te chama de filho amado. E a opinião dele é a única que define quem você é. E o que dizer daquela voz interior, o crítico implacável que mora na sua própria mente, a voz que te acusa constantemente, que aponta cada falha, que te lembra de cada erro e te diz que você nunca será bom o suficiente. Essa voz de autossabotagem e condenação é muitas vezes mais cruel do que qualquer inimigo externo. Ela te compara com os outros, te enche de culpa e te impede de receber a graça e o perdão de Deus. Essa batalha mental é exaustiva e invisível para os outros. Mas hoje você precisa aprender a identificar essa voz e a calá-la com a palavra de Deus. Quando ela disser que você é um fracasso, você dirá: eu sou mais que vencedor em Cristo. Quando ela disser que você é fraco, você dirá: o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza.
É hora de mudar a narrativa que você conta a si mesmo. A guerra na mente é talvez a mais intensa de todas. Os pensamentos obsessivos que não te deixam em paz, as preocupações que se transformam em gigantes, as imagens de derrota que se repetem como um filme. O inimigo sabe que se ele puder controlar a sua mente, ele poderá controlar a sua vida. Por isso, ele lança dardos inflamados de medo, dúvida, incredulidade e perversão. É um tormento que rouba sua concentração, sua criatividade e sua paz. Você luta para pensar em coisas boas, para focar na palavra, mas a pressão dos pensamentos negativos é avassaladora. Mas a Bíblia nos dá uma arma poderosa: levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Não é uma luta fácil, mas é uma luta que podemos vencer. Hoje vamos orar especificamente para que Deus coloque um capacete da salvação em sua mente, protegendo-a de todo ataque maligno. Em meio a tudo isso, eu sei que o maior desejo do seu coração é simples: paz. Apenas um momento de silêncio, um dia sem uma nova batalha, uma noite de sono tranquila, um instante em que você possa respirar fundo sem sentir o peso do mundo sobre os seus ombros. Você anseia pelo descanso que Jesus prometeu, aquele descanso para a alma que transcende as circunstâncias. Você não busca riquezas ou fama, mas sim a serenidade de um coração que confia plenamente em Deus, independentemente do que esteja acontecendo ao redor. E essa busca é legítima e santa. A paz é um fruto do Espírito, uma herança sua em Cristo Jesus. E hoje, o Príncipe da Paz quer entrar em seu barco, acalmar a sua tempestade interior e te dar a paz que você tanto precisa e merece. Abra o seu coração para recebê-la agora. Eu quero falar com você, que se tornou um mestre em esconder a dor. Você que sorri para todos, que ajuda e aconselha as pessoas, que é uma coluna de força para sua família e amigos, mas que quando chega em casa e fecha a porta, desmorona em silêncio. Você carrega um fardo imenso, mas não o divide com ninguém, por medo de ser um peso ou de parecer fraco. Essa força aparente tem um custo altíssimo para a sua alma. Você se sente incrivelmente só, pois ninguém conhece o verdadeiro estado do seu coração, mas Deus conhece. Ele vê além do seu sorriso, ele enxerga as rachaduras em sua armadura, ele ouve o grito silencioso do seu espírito. E ele te diz hoje: filho, filha, não precisa mais ser forte sozinho. Entregue-me o seu fardo, deixe-me cuidar de você. Talvez, em sua honestidade mais brutal, você se sinta desapontado com Deus. Você orou por algo com tanta fé, acreditou em uma promessa com todo o seu ser, mas a resposta não veio da forma ou no tempo que você esperava. E agora, uma semente de amargura ou ressentimento tenta brotar em seu coração. Você se sente frustrado, talvez até um pouco traído por aquele que prometeu nunca falhar. Saiba que Deus não tem medo da sua sinceridade. Ele prefere o seu clamor honesto e cheio de dor do que um louvor hipócrita e vazio. Ele entende a sua dor e a sua perspectiva limitada. Ele te convida a abrir o coração e a derramar essa decepção diante dele, como Jó e Davi fizeram. É na vulnerabilidade que a verdadeira cura e o entendimento mais profundo dos seus caminhos começam a acontecer. Há momentos em que a jornada se torna tão árida que você se sente espiritualmente seco. Orar se torna uma obrigação. Ler a Bíblia parece não ter sabor, e a presença de Deus, que antes era tão vívida, agora parece distante. Você se sente culpado por essa secura, achando que é falta de fé ou algum pecado que te afastou de Deus. Mas muitas vezes, o deserto não é um lugar de punição, mas sim um lugar de tratamento e preparação. É no deserto que Deus nos ensina a depender exclusivamente dele, que ele tira as nossas muletas e nos mostra que ele é a única fonte de água viva. Se você está nesse lugar seco, não se desespere. É apenas uma estação.
Continue cavando o poço, continue buscando, pois de repente a chuva de Deus virá e transformará o seu deserto em um manancial. Agora, eu quero que você pegue todas essas dores que validamos: o cansaço, a incompreensão, a ansiedade, a traição, a solidão, a confusão, e olhe para elas de uma nova perspectiva. E se tudo isso não for um sinal de que você está sendo punido ou de que está fazendo algo errado? E se essa oposição feroz, essa perseguição implacável, não for para te destruir, mas sim a prova irrefutável de que algo extremamente valioso e divino reside dentro de você? A dor que você sente, essa pressão que não cessa, é na verdade a reação do inimigo ao potencial extraordinário que Deus depositou em sua vida. Ele não ataca navios vazios. Ele não perde tempo com quem não representa uma ameaça ao seu reino. A sua luta é a evidência da sua unção. Portanto, se você tem se sentido exausto pelas batalhas e se perguntado por que parece que tudo e todos se levantam contra você, respire fundo e entenda esta verdade que vai mudar tudo. Esta mensagem não chegou a você por acaso. O que você tem chamado de problema, de maldição, de azar, Deus está neste exato momento redefinindo e chamando de unção. Uma unção poderosa. Uma unção que te capacita, uma unção que te protege, mas também uma unção que te torna perigoso para o reino das trevas. E é por isso que você tem sido tão atacado. A sua vida é uma ameaça ao inferno. E a partir de hoje, você vai aprender a enxergar suas batalhas não como um fardo, mas como a confirmação do seu chamado divino e da sua identidade de guerreiro. Agora que o seu espírito foi acalmado e o seu coração foi validado, é hora de firmarmos os nossos pés sobre a rocha inabalável da palavra de Deus, pois a nossa fé não se baseia em sentimentos ou achismos, mas na verdade eterna, que emana do trono do Criador. As Escrituras são o espelho da nossa alma e o mapa do nosso destino. E hoje, Deus quer nos revelar, através de 3 passagens poderosas, o fundamento bíblico para essa verdade de que a sua grande luta é a evidência da sua perigosa unção. Prepare-se para não apenas ouvir, mas para absorver e internalizar estas palavras, permitindo que elas reconfigurem a sua mentalidade e ativem um novo nível de autoridade espiritual em sua vida. O que vamos ler agora não são apenas histórias antigas, são diagnósticos precisos do seu estado espiritual e profecias poderosas sobre o seu futuro vitorioso em Cristo Jesus. Vamos começar nossa jornada em 1 Samuel capítulo 16. A cena se desenrola na casa de um homem chamado Jessé. O profeta Samuel chega com uma ordem de Deus. Um dos filhos de Jessé seria o próximo rei de Israel. Um por um, os filhos mais velhos, altos, fortes e de boa aparência, passam diante do profeta. Eles pareciam reis, falavam como reis, tinham a postura de reis. Mas Deus, em sua soberania, rejeitou a todos. Ele ensina a Samuel e a nós uma lição fundamental. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, esquecido no campo, cuidando das ovelhas, o mais improvável de todos é chamado. O jovem Davi, um rapaz ruivo e de bom parecer. Alguém que nem mesmo o próprio pai considerou digno de ser apresentado ao profeta. É neste ponto que a sua história começa a se conectar com a de Davi. Quantas vezes você se sentiu esquecido, deixado de lado, o último a ser escolhido? Quantas vezes as pessoas olharam para você e, baseadas na sua aparência, nas suas condições atuais ou no seu passado, te desqualificaram e disseram que você não era capaz? Talvez sua própria família não tenha reconhecido o chamado de Deus em sua vida. Você, assim como Davi, pode estar agora no seu campo, no lugar do anonimato, da humilhação, fazendo o trabalho que ninguém mais quer fazer, sentindo-se invisível para o mundo. Mas eu quero que você saiba que os olhos de Deus estão sobre você neste exato momento. Ele não se impressiona com currículos, status ou aparências. Ele se agrada de um coração quebrantado e de um espírito fiel.
E é no campo do esquecimento que ele unge os seus verdadeiros reis e rainhas. O versículo 13 de 1 Samuel 16 nos diz algo tremendo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A unção representada pelo azeite é a separação e capacitação divina para um propósito específico. No momento em que aquele óleo tocou a cabeça de Davi, algo mudou para sempre. Não foi apenas um ritual simbólico, foi uma transferência de poder, uma ativação espiritual. O Espírito do Senhor veio sobre ele com poder, transformando um simples pastor de ovelhas no homem segundo o coração de Deus. A unção não mudou a aparência externa de Davi instantaneamente, mas mudou sua identidade espiritual e selou o seu destino. Ele ainda era um jovem, mas agora carregava dentro de si o poder do Rei dos Reis. E é aqui que eu quero que você preste muita atenção, pois este é o ponto central da nossa conversa. O que aconteceu com Davi logo após receber a unção mais poderosa de sua geração? Ele foi imediatamente coroado? As pessoas passaram a honrá-lo e a respeitá-lo? Não. O exato oposto aconteceu. A unção sobre a vida de Davi não lhe trouxe um trono, mas sim um alvo nas costas. A partir daquele momento, ele se tornou o inimigo número 1 do sistema vigente, personificado no rei Saul. A mesma unção que o destinava ao trono foi o que ativou a perseguição mais implacável que ele já havia enfrentado. Ele teve que fugir, se esconder em cavernas, comer o que encontrava, e foi caçado como um animal por anos a fio. A unção o tornou perigoso e por isso ele foi perseguido. Esta é a chave para você entender a sua própria vida. Quando Deus derrama a sua unção sobre alguém, essa pessoa se torna uma ameaça espiritual para o reino das trevas e para os sistemas humanos que operam sem a direção de Deus. A sua luz começa a expor as obras das trevas. A sua fé começa a desafiar a incredulidade ao seu redor. A sua dependência de Deus incomoda aqueles que confiam em sua própria força. Saul representa a estrutura carnal, religiosa e invejosa que se sente ameaçada pela genuína unção do Espírito. A unção de Davi era um lembrete constante de que o tempo de Saul havia acabado. Da mesma forma, a unção em sua vida é um sinal para o inimigo de que o tempo do domínio dele em certas áreas está chegando ao fim. Portanto, a perseguição que você enfrenta, as portas que se fecham inexplicavelmente, as pessoas que se levantam contra você sem motivo aparente, a inveja e a calúnia que te cercam, não são sinais de que Deus te abandonou. São a reação de Saul à unção de Davi em sua vida. Você se tornou espiritualmente perigoso. O inimigo e seus agentes sabem, mesmo que você ainda não tenha plena consciência disso, que dentro de você existe um rei ou uma rainha, um libertador, um sacerdote, alguém que Deus levantará para reinar em áreas onde hoje existe opressão e escuridão. Eles tentam te matar no processo, te fazer desistir na caverna para que você nunca chegue ao trono que Deus te prometeu, mas eles não entendem que a mesma unção que te faz um alvo é o que te protege. Cada traição que você sofreu, cada palavra de acusação, cada plano maligno tramado contra você, encare tudo isso como a perseguição de Saul a Davi. Eles estão apenas confirmando o seu chamado. Eles estão validando a sua unção. O inferno não perde tempo com quem não representa uma ameaça. Se você tem sido tão atacado, é porque o seu potencial em Deus é gigantesco. Você carrega dentro de si a semente de um reinado, de um propósito que vai abalar as estruturas do inferno e glorificar o nome do Senhor. Portanto, em vez de chorar por causa da perseguição, comece a agradecer a Deus por ela, pois ela é a prova cabal de que você foi marcado, selado e ungido para um grande propósito. A sua luta tem um nome, e o nome dela é unção.
Agora, vamos para a segunda âncora bíblica, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. O apóstolo Paulo, um dos homens mais ungidos e perseguidos da história, descreve aqui a experiência de vida de alguém que carrega um tesouro divino em um vaso de barro. Esta passagem é o retrato falado da sua jornada. Ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Observe a dinâmica divina nesta declaração. Para cada pressão externa, há uma resiliência interna sobrenatural. Para cada ataque do inimigo, há uma graça sustentadora de Deus. Esta é a matemática do céu. O paradoxo da vida do ungido. Vamos analisar a primeira parte. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. A palavra atribulados no original grego significa ser pressionado por todos os lados, como se as paredes estivessem se fechando sobre você. Isso descreve perfeitamente a sua realidade. Pressão financeira, pressão familiar, pressão no trabalho, pressão emocional. Você se sente espremido, mas a promessa é: não angustiados. A palavra angustiados significa ser esmagado, reduzido a nada. A unção em sua vida age como um escudo interno, uma força que impede que a pressão externa te esmague por dentro. Você pode ser pressionado, mas não será destruído. Você pode ser apertado, mas não será quebrado. Existe um espaço de graça, um reduto de paz em seu espírito que a pressão do mundo não consegue invadir, e esse espaço é mantido pelo Espírito Santo. Em seguida, Paulo diz: perplexos, mas não desanimados. Ser perplexo é humano e normal. Significa não entender o porquê das coisas. É o momento em que você olha para o céu e pergunta: Deus, por quê? Eu não entendo o teu plano. Essa confusão, essa falta de respostas é real. Você tem permissão para se sentir assim. No entanto, a promessa divina continua: mas não desanimados. Desanimar significa perder toda a esperança, entregar-se ao desespero. A unção, mesmo em meio à sua maior confusão, mantém acesa dentro de você uma chama de esperança. Mesmo quando sua mente não entende nada, seu espírito sabe que Deus está no controle. É uma confiança que desafia a lógica, uma certeza que transcende as circunstâncias. A unção te impede de afundar no poço do desespero. A terceira declaração é ainda mais direta: perseguidos, mas não desamparados. Aqui, a palavra de Deus valida a sua dor. Sim, a perseguição é real, não é coisa da sua cabeça. Existem forças que te perseguem, pessoas que te caluniam, situações que te encurralam. Paulo não nega essa realidade, mas ele imediatamente a contrapõe com uma verdade superior: mas não desamparados. A palavra desamparado significa ser abandonado, deixado para trás, entregue ao inimigo. Esta é a promessa mais poderosa para você hoje. Não importa quão intensa seja a perseguição, você nunca, jamais estará sozinho. Deus não te abandonou na caverna. Ele está lá com você, te sustentando, te escondendo debaixo de suas asas, lutando as suas batalhas. A presença dele é a sua garantia de que a perseguição não terá a palavra final. Finalmente, a conclusão triunfante: abatidos, mas não destruídos. Ser abatido significa ser derrubado, jogado ao chão. Sim, na guerra haverá momentos em que você será atingido. Haverá dias em que você cairá, em que sentirá o golpe do inimigo. A vida com Deus não é uma isenção de quedas. Você vai tropeçar, vai se ferir, vai sentir a dor do impacto. Mas a promessa da unção é clara: mas não destruídos. Ser destruído significa permanecer no chão, ser aniquilado. A unção em sua vida é o poder da ressurreição operando em você. Ela garante que não importa quantas vezes você caia, você se levantará novamente. 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor o levantará em todas elas. Sua capacidade de se reerguer após cada golpe não vem de você, vem da unção que te habita. Essa passagem de 2 Coríntios, portanto, não é apenas um versículo bonito.
é a sua biografia espiritual. É a descrição da sua resiliência sobrenatural. Olhe para trás em sua vida. Quantas vezes você foi pressionado, ficou confuso, foi perseguido e derrubado. E, no entanto, aqui está você, de pé, ouvindo esta mensagem. Como isso é possível? Não foi a sua força, não foi a sua inteligência. Foi a unção do Espírito Santo que te preservou. Foi a graça de Deus que te impediu de ser esmagado, de entrar em desespero, de ser abandonado e de ser destruído. A sua sobrevivência até aqui é o seu maior testemunho. Você é a prova viva de que a unção que Deus coloca em um vaso de barro o torna inquebrável. Agora, chegamos à nossa terceira e última base bíblica, que revela o propósito da sua unção. Em Atos, capítulo 10, versículo 38, a Bíblia descreve a unção de Jesus, nosso modelo perfeito, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja bem, a unção de Jesus não era passiva. Não era apenas para ele se sentir bem ou para ter uma experiência espiritual particular. A unção dele tinha um propósito ativo, uma missão ofensiva. Era uma unção de poder para confrontar e destruir as obras das trevas. A unção que estava sobre Jesus o capacitava para uma ação específica, fazer o bem e curar a todos os oprimidos do diabo. A unção divina sempre resulta em libertação. Ela quebra correntes, desfaz nós, cura feridas, liberta cativos. A unção não é para ser guardada dentro de quatro paredes. Ela é para ser derramada no mundo, para trazer o reino de Deus à terra. Ser ungido significa ser comissionado por Deus para ser um agente de restauração em um mundo quebrado. A presença da unção em uma pessoa a torna um ponto de contato entre o céu e a terra, um canal através do qual o poder de Deus flui para transformar vidas e ambientes. É uma unção de impacto, de relevância, de propósito eterno. E é exatamente por isso que a sua unção é perigosa. Porque a mesma unção que estava sobre Jesus está sobre você, pois o mesmo Espírito que o ungiu habita em você. Ser perigosamente ungido significa que você carrega dentro de si a autoridade e o poder para libertar pessoas, curar enfermidades da alma e do corpo, e desfazer as obras do diabo onde quer que você vá. Você não é apenas uma vítima que precisa sobreviver aos ataques. Você é um guerreiro equipado para atacar o reino das trevas. Você é uma ameaça ambulante aos planos do inferno. Sua simples presença em um lugar pode mudar a atmosfera espiritual. Suas orações podem mover montanhas. Suas palavras podem libertar cativos. Você entende agora por que você é tão atacado? Pense nisso. O diabo ataca suas finanças porque sabe que você foi ungido com uma unção de prosperidade para financiar a obra de Deus e abençoar os necessitados. Ele ataca seu casamento e sua família porque sabe que você foi ungido para levantar um lar que seja um altar de adoração e uma referência para outras famílias. Ele ataca a sua saúde porque sabe que você carrega uma unção de cura e ele quer te manter doente para que você não possa ministrar cura a outros. Ele ataca sua mente com confusão porque sabe que você tem uma unção de sabedoria para aconselhar e direcionar muitas pessoas. Cada ataque do inimigo é uma revelação da área específica da sua unção. Juntando as três passagens, temos o quadro completo. A história de Davi nos mostra que a unção atrai a perseguição. As palavras de Paulo em 2 Coríntios nos mostram que a unção nos dá resiliência sobrenatural para suportar a perseguição. E o exemplo de Jesus em Atos nos mostra que a unção tem um propósito ofensivo: destruir as obras do diabo. Você não foi ungido apenas para sofrer e sobreviver. Você foi ungido para reinar, para resistir e para revolucionar. A perseguição é o treinamento, a resiliência é a prova e a libertação dos oprimidos é a sua missão. Você está começando a entender a grandiosidade do que Deus depositou em você? A sua vida não é uma sucessão de acasos infelizes, é um campo de treinamento divinamente orquestrado.
Cada luta, cada dor, cada lágrima tem sido usada por Deus para forjar o seu caráter, para aprofundar a sua dependência dele e para te ensinar a usar as armas espirituais que ele te deu. Ele permitiu a perseguição de Saul para que você aprendesse a se esconder na rocha, que é Cristo. Ele permitiu a pressão por todos os lados para que você descobrisse a força sobrenatural que existe dentro de você. E agora ele está te revelando que tudo isso faz parte do seu comissionamento para ser um agente de libertação neste mundo. A sua dor tem um propósito. A sua luta tem um significado. Imagine a sua unção como uma luz muito brilhante. Em um quarto escuro, até uma pequena vela chama a atenção. Mas uma luz ofuscante incomoda, perturba e atrai toda sorte de insetos que amam a escuridão. A intensidade da oposição que você enfrenta é diretamente proporcional à intensidade da luz de Deus que brilha através de você. O inimigo não está lutando contra você, contra a sua carne e o seu sangue. Ele está lutando contra a luz, contra a unção, contra a presença de Cristo em você. E a boa notícia é que a escuridão jamais, em tempo algum, poderá vencer a luz. Ela pode tentar cercá-la, pode tentar abafá-la, mas a natureza da luz é brilhar e dissipar toda e qualquer treva. Portanto, a unção que estava sobre Davi para reinar, a unção que sustentou Paulo em meio às tribulações e a unção que capacitou Jesus para curar e libertar, é a mesma unção, proveniente do mesmo Espírito Santo que repousa sobre a sua vida hoje. Essa unção é o seu selo de propriedade divina, sua capacitação para o serviço e sua garantia de vitória final. É tempo de você parar de se enxergar como uma vítima e começar a se ver como Deus te vê. Um guerreiro valente, uma guerreira corajosa, perigosamente ungido para cumprir um propósito eterno. É tempo de você não apenas reconhecer essa unção, mas de começar a caminhar na autoridade e no poder que ela lhe confere. Agora que a palavra de Deus iluminou o seu entendimento e trouxe essa revelação poderosa sobre a sua identidade e o significado das suas lutas, eu quero te convidar a dar um passo de fé. A Bíblia nos ensina que a morte e a vida estão no poder da língua e que se com a nossa boca confessarmos, em nosso coração creremos para a salvação. Portanto, para que esta verdade não seja apenas uma informação em sua mente, mas se torne uma convicção inabalável em seu espírito, eu te desafio a selar esta palavra em sua vida. Pegue seus dedos e escreva nos comentários a seguinte declaração profética: eu sou perigosamente ungido por Deus. Não escreva de forma automática. Enquanto você digita cada letra, declare em voz alta. Tome posse dessa identidade. Sinta o poder que emana dessas palavras. Este é o seu decreto de vitória, a sua certidão de identidade espiritual que você está publicando no mundo espiritual. Este ato de escrever nos comentários é muito mais do que um simples engajamento. É uma arma espiritual. Por muito tempo, o inimigo tentou te silenciar com a vergonha, com o medo e com a dor da incompreensão. Ele quis que você se sentisse fraco, derrotado e insignificante. Ao declarar publicamente, eu sou perigosamente ungido por Deus, você está quebrando esse silêncio. Você está notificando o inferno de que você descobriu quem você é. Você está concordando com o céu sobre o seu destino. Cada comentário com essa frase se torna um memorial, uma bandeira de guerra fincada em território inimigo. É você dizendo: apesar das minhas lutas, apesar das minhas dores, apesar das minhas fraquezas, eu acredito no que Deus diz a meu respeito. Eu não sou uma vítima, eu sou um guerreiro. Eu não sou um problema, eu sou um propósito. Agora, se esta mensagem até este exato momento já falou ao seu coração, se você sentiu um peso sendo tirado das suas costas ou uma chama de esperança se acendendo em sua alma, eu quero te pedir para fazer um gesto simples, mas poderoso. Toque no botão gostei. Não encare isso como uma métrica de vaidade, mas sim como o seu amém virtual, o seu glória a Deus silencioso. Pense nesse gesto
como levantar uma pedra de memorial, um Ebenezer, declarando: até aqui me ajudou o Senhor. É a sua forma de expressar gratidão a Deus por esta palavra e de concordar em espírito com tudo o que está sendo liberado. Cada toque no gostei é como uma nota de adoração que sobe aos céus, um testemunho de que a palavra de Deus encontrou um coração receptivo e está produzindo vida, cura e restauração. Além disso, ao tocar no gostei, você se torna um missionário digital, um semeador da palavra. Esse seu gesto de fé sinaliza para as redes que esta mensagem tem relevância espiritual e poder de transformação. E por causa da sua ação, esta oração, este bálsamo de Deus, poderá viajar e encontrar outras pessoas que estão exatamente como você estava antes de começar a ouvir, cansadas, confusas e prestes a desistir. Imagine um irmão ou uma irmã escondido em uma caverna de solidão, recebendo esta mensagem e descobrindo que suas lutas são, na verdade, a evidência de sua unção. O seu simples toque pode ser o instrumento que Deus usará para salvar uma vida, restaurar uma família ou reacender um ministério. Cumpra o seu chamado de abençoar outras vidas com este pequeno, mas significativo ato de fé. Eu também quero te fazer um convite mais profundo, um convite para caminharmos juntos nesta jornada de fortalecimento espiritual. Se você sentiu a presença de Deus neste ambiente, se a sua fé foi edificada e se você deseja continuar recebendo as armas e estratégias que o céu tem para nós, eu te convido a se inscrever em nosso canal. Não veja isso como apenas seguir mais uma página, mas como se alistar em um exército de oração, como se matricular em uma escola de guerreiros espirituais. Ao se inscrever, você está dizendo ao Senhor: Pai, eu quero mais de Ti. Eu tenho sede de aprender, de crescer e de me tornar tudo aquilo que o Senhor me chamou para ser. É um passo de compromisso com o seu próprio crescimento e com o propósito que Deus tem para a sua vida. Quando você se inscreve e ativa as notificações, você garante que não perderá nenhuma das instruções que Deus nos entrega para os dias de guerra. Cada mensagem, cada oração é uma ferramenta que Deus nos dá para vencermos as batalhas do dia a dia. Vivemos em tempos onde o alimento espiritual sólido é essencial para permanecermos de pé. Aqui, nosso compromisso é com a palavra, com a verdade que liberta e com o poder do Espírito Santo. Portanto, ao se juntar a nós, você estará se posicionando debaixo de uma fonte de vida, um lugar onde você será constantemente lembrado de quem você é em Cristo e do poder que você carrega. Não se permita ser um soldado desinformado e desequipado. Junte-se a nós e vamos juntos para a linha de frente, preparados para a vitória. Lembre-se, ao comentar, curtir e se inscrever, você está fazendo muito mais do que interagir com um conteúdo. Você está se posicionando espiritualmente. Você está declarando guerra à passividade e ao isolamento. Você está se unindo a uma comunidade de fé, a milhares de outros irmãos e irmãs que, assim como você, foram marcados por Deus para um propósito e estão enfrentando suas próprias batalhas. Juntos, em um só espírito, nos tornamos mais fortes. Nossas orações coletivas têm mais poder. Nossa fé unida move as mãos de Deus de uma maneira extraordinária. Portanto, faça parte desta família. Engaje-se com fé e prepare-se, pois agora vamos entrar no momento mais poderoso do nosso encontro. A oração que ativará a sua unção e mudará o curso da sua história. Agora, eu te convido a entrar em um lugar de oração. Onde quer que você esteja, se for possível, feche os seus olhos. Não como um ritual, mas como um ato de desligar-se do mundo exterior para se conectar com a realidade do reino de Deus que habita dentro de você. Respire fundo. Solte o ar lentamente. Esqueça as listas de afazeres, as preocupações que te cercavam até um minuto atrás. Este momento é sagrado. É um encontro seu com o seu Criador, o seu Pai. Vamos juntos
em um só espírito e uma só voz, nos apresentar diante do trono da graça, não com base em nossos méritos, mas na certeza de que somos ouvidos por causa do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor. Prepare o seu coração para receber um toque profundo, uma cura genuína e uma ativação poderosa do Espírito Santo de Deus em sua vida. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos em tua santa presença. Reconhecemos a tua soberania, a tua majestade e a tua infinita bondade. Tu és o Deus que sonda os corações, que conhece as nossas estruturas e se lembra de que somos pó. Nada em nossa vida está oculto aos teus olhos. Tu vês a dor que escondemos, as lágrimas que derramamos no secreto, a batalha que travamos em nossa mente. E porque tu és um Deus que vê, nós viemos a ti com confiança. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas vezes que duvidamos do teu poder, pelas vezes que tentamos lutar com a força de nossos próprios braços. Lava-nos, purifica-nos e torna o nosso coração um altar limpo e preparado para receber o que o Senhor tem para nós hoje. Senhor, eu apresento a ti a vida desta pessoa que me ouve agora. Eu coloco a vida dela, com todas as suas dores, sonhos, medos e esperanças, sobre o teu altar. Neste momento, de forma consciente e intencional, nós te entregamos o fardo pesado da ansiedade, o peso da incompreensão, a carga da exaustão. Nós soltamos o controle, Senhor. Soltamos a necessidade de entender tudo, de ter todas as respostas. Nós confessamos que não podemos mais sozinhos. Nós precisamos desesperadamente de ti. Receba, Pai, estas cargas. Toma para si o que tem nos esmagado, conforme a tua palavra que nos convida a lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, pois tu tens cuidado de nós. Sentimos o alívio da tua graça ao nos rendermos completamente a ti. Neste ato de rendição, declaramos que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E esse rio, Senhor, flui do teu trono, e pedimos que ele comece a fluir agora dentro desta vida, limpando, purificando, curando e trazendo o refrigério que só a tua presença pode proporcionar. Nós nos aquietamos em ti, confiando que o Senhor é Deus, exaltado entre as nações, exaltado sobre toda a terra. Espírito Santo, Divino Consolador, nós te convidamos para este momento. Enche este lugar. Enche este coração que clama por ti. Onde houver secura, sê tu a chuva serôdia. Onde houver escuridão, sê tu a luz resplandecente. Onde houver fraqueza, sê tu a força inabalável. Nós te damos total liberdade para agir, para mover, para convencer, para consolar e para transformar. Que a tua unção que quebra todo jugo comece a fluir agora de uma maneira tangível e poderosa. Pedimos que o Senhor revele o que está oculto, que traga à luz as raízes da dor e que aplique o teu bálsamo de cura sobre cada ferida aberta da alma. Nós dependemos inteiramente de ti, doce Espírito de Deus. Sabemos que não estamos sozinhos, pois a tua palavra promete que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Sentimos a tua presença terna e acolhedora, nos envolvendo como um manto de amor. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos trata como servos, mas nos chama de filhos e amigos. Obrigado porque podemos entrar em tua presença com ousadia, sem medo da condenação, e encontrar graça para um socorro oportuno. Que a certeza do teu amor incondicional seja o fundamento sobre o qual esta oração é construída. Que cada palavra liberada aqui encontre eco no coração desta pessoa e produza o fruto para o qual está sendo enviada, para a glória do teu nome. Aquiete agora toda voz de dúvida, toda distração do inimigo, todo pensamento contrário à tua palavra. Nós repreendemos, em nome de Jesus,
toda tentativa do maligno de roubar a semente que está sendo plantada. Nós nos cobrimos com o sangue de Cristo, declarando que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. Este é um tempo divino, um kairós de Deus, e nós o reivindicamos para a tua glória. Abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a tua voz e os nossos olhos espirituais para vermos a tua mão agindo em nosso favor de maneira poderosa e sobrenatural. Estamos prontos, Pai. Com o coração aberto e o espírito receptivo, nos posicionamos debaixo do fluir da tua graça. Começa a tua boa obra, Senhor. Vasculha o nosso interior, como diz o salmista. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Não queremos que nenhuma área da nossa vida fique intocada pelo teu poder. Queremos uma transformação completa, uma cura profunda, uma libertação genuína. E cremos que, enquanto oramos, o céu está se movendo, anjos estão sendo comissionados e cadeias estão começando a se romper. A ti, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a ti seja a glória, na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu começo clamando pela cura das feridas da rejeição e da incompreensão. Eu apresento a ti cada momento em que esta pessoa se sentiu invisível, desvalorizada ou julgada injustamente. Lembro-me de palavras duras que foram lançadas como flechas, de olhares de desprezo que marcaram a alma, da dor de não ser aceito por aqueles que deveriam amar e proteger. Senhor, tu conheces a profundidade dessa ferida. Por isso eu peço que o teu amor de Pai, o amor perfeito que lança fora todo o medo e toda a dor, venha agora como um bálsamo, onde o amor humano falhou, que o teu amor divino preencha cada espaço vazio. Libere sobre esta vida a certeza de que ela foi escolhida, amada e aceita por ti desde antes da fundação do mundo. Eu declaro, pela autoridade que há no nome de Jesus, que toda raiz de rejeição seja agora arrancada, que a necessidade de aprovação humana perca a sua força, que esta pessoa encontre sua identidade, seu valor e sua segurança, não na opinião dos outros, mas na verdade imutável de quem ela é em Cristo. Que ela se veja como tu a vês, como obra-prima da tua criação, como filho amado, como herdeiro das tuas promessas. Espírito Santo, comece a substituir as memórias de dor por revelações do teu amor. Mostre a ela o teu cuidado em cada detalhe da sua jornada. Que a cura para a rejeição não seja apenas um alívio momentâneo, mas uma transformação profunda e duradoura, estabelecendo um novo fundamento de autoaceitação baseado na tua graça. Agora, Senhor, eu clamo pela cura das feridas causadas pela traição. Aquela punhalada nas costas de um amigo, a quebra de confiança em um relacionamento, a palavra de lealdade que foi quebrada. Essa dor é aguda, pois ela vem de onde menos se espera e deixa cicatrizes profundas de amargura e desconfiança. Pai, peço que o Senhor, o amigo mais fiel que nunca nos abandona, ministre ao coração que foi ferido pela deslealdade. Tira todo o veneno da amargura, todo o sentimento de vingança, toda a tristeza que essa traição causou. Ajuda esta pessoa a entender que, embora o homem possa falhar, a tua fidelidade permanece para sempre. Tu és a rocha em quem podemos confiar sem reservas. E em um passo de fé e obediência, Senhor, nós liberamos perdão. Não porque a outra pessoa mereça, mas porque nós merecemos ser livres. Nós escolhemos, pela força do teu Espírito, perdoar aqueles que nos feriram. Nós os entregamos em tuas mãos para que o Senhor trate com eles segundo a tua justiça e misericórdia. E ao liberarmos o perdão,
sentimos as correntes que nos prendiam a essa dor se quebrando. Nós abrimos mão do direito de nos vingarmos e confiamos em Ti, o justo juiz. Pedimos que o Senhor cure a nossa capacidade de confiar novamente. Ensina-nos a ser prudentes, mas não a viver com o coração fechado. Restaura a nossa capacidade de amar e de nos relacionarmos de forma saudável, começando pelo nosso relacionamento contigo, Pai de amor. Existem memórias dolorosas, cenas do passado, que ainda assombram a mente desta pessoa. Traumas de infância, abusos, perdas, fracassos que se repetem como um filme, trazendo sempre a mesma angústia e o mesmo medo. Eu peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor, o Leão de Judá, entre em cada uma dessas cenas do passado. Caminhe por esses corredores escuros da memória e leve a tua luz. Onde houve medo, que a tua presença traga segurança. Onde houve vergonha, que o teu sangue traga purificação. Onde houve perda, que o teu consolo traga esperança. Nós reescrevemos essas memórias, não negando o que aconteceu, mas aplicando sobre elas a verdade redentora do teu poder e do teu amor. Declaramos que o passado não tem mais poder para ditar o presente, nem para definir o futuro desta vida. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. Nós quebramos o poder de cada palavra de maldição dita no passado, de cada rótulo negativo que foi colocado. Nós cancelamos o efeito de cada trauma, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo comece agora um processo de limpeza e ressignificação da memória, apagando o que não serve mais e transformando as cicatrizes em testemunhos do teu grande poder de restauração. Que a paz que excede todo o entendimento guarde a mente e o coração desta pessoa, libertando-a das correntes do passado de uma vez por todas. Senhor, eu levanto um clamor contra a voz do acusador interior, aquele crítico implacável que ecoa as mentiras do inimigo na mente desta pessoa. A voz que diz: você não é bom o suficiente, você sempre falha, você não merece ser amado. Nós repreendemos essa voz de condenação e autossabotagem em nome de Jesus. Ela não tem autoridade sobre uma vida que foi comprada e lavada pelo sangue do Cordeiro. Nós declaramos que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós nos apropriamos da tua graça, do teu perdão e da tua justificação. Nós somos justos aos teus olhos, não por nossas obras, mas pela fé em Cristo. Ativamos agora o capacete da salvação para proteger a mente de todo pensamento acusador. Nós escolhemos acreditar na tua voz, a voz do bom pastor, que nos chama pelo nome, que nos afirma, que nos encoraja e que nos direciona. Nós trocamos a mentalidade de culpa pela mentalidade de graça. Trocamos o peso da performance pela leveza da aceitação. Que esta pessoa comece a se enxergar com os teus olhos de amor, a celebrar suas vitórias, a aprender com seus erros sem se condenar e a caminhar em uma nova liberdade, com a cabeça erguida, sabendo que é filha amada do Deus Altíssimo e que o teu prazer está nela. Para o coração que está quebrado, despedaçado pelas decepções da vida, eu clamo agora pelo Deus que sara os quebrantados de coração e cuida das suas feridas. Senhor, Tu és o oleiro e nós somos o barro. Pega cada caco, cada fragmento deste coração ferido e com tuas mãos habilidosas começa a juntá-los. Não apenas colhe os pedaços, Senhor, mas faça um vaso novo, mais forte, mais belo e mais valioso do que era antes. Preencha as rachaduras com o ouro do teu espírito, para que as áreas de maior quebra se tornem as áreas de maior glória e testemunho. Que a dor da perda se transforme em uma maior capacidade de compaixão. Eu declaro que a tristeza e o luto não terão a última palavra. Que a alegria do Senhor, que é a nossa força, comece a brotar neste coração como uma fonte de águas vivas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e nós declaramos, pela fé, o amanhecer de Deus sobre esta vida, um novo tempo de alegria, de paz e de completude.
Que o vazio que a dor deixou seja completamente preenchido pela tua presença, de modo que não haja mais espaço para a solidão ou para o desespero. Receba agora, em nome de Jesus, um coração novo, um espírito novo, curado e restaurado para a glória de Deus. Neste momento, Pai, nós declaramos um clímax de cura emocional sobre esta vida. Nós selamos esta obra do Espírito no coração e na alma. Onde havia feridas abertas, nós declaramos cicatrização. Onde havia amargura, nós declaramos doçura. Onde havia trauma, nós declaramos paz. Onde havia condenação, nós declaramos graça. Que um bálsamo de Gileade seja derramado do alto da cabeça até a planta dos pés, trazendo alívio imediato e profundo. Que as lágrimas de dor se transformem em lágrimas de gratidão e alívio. Sinta a leveza, sinta a paz, sinta a liberdade que o toque de Jesus está trazendo para a sua alma neste exato momento. Esta é a sua hora de cura. Este é o seu momento de restauração. Não é para amanhã, é para agora. Tome posse pela fé, respire fundo e receba o renovo de Deus. A bagagem emocional que você carregou por tanto tempo, sinta-a sendo deixada para trás. Você não precisa mais carregá-la. Cristo já a levou na cruz. Caminhe em novidade de vida, com a mente renovada, o coração curado e o espírito fortalecido. A primeira etapa da nossa oração se cumpre, a cura da sua alma. E com a alma curada, você está pronto para o próximo nível, a libertação espiritual. Agora, Pai, revestidos da tua armadura e firmados na autoridade que nos deste no nome de Jesus, nós nos levantamos em guerra espiritual. Não lutamos contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós pegamos o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Em nome de Jesus, nos posicionamos como guerreiros, como mais do que vencedores, e começamos a dar ordens ao mundo espiritual, sabendo que o que ligarmos na terra será ligado nos céus. Eu me levanto contra toda oposição espiritual que se manifestou contra esta vida como resultado da unção de Deus. Todo espírito de Saul, todo espírito de inveja, de perseguição, de calúnia, que tem se levantado para tentar impedir o propósito de Deus, eu ordeno agora, em nome de Jesus, que recue. Nós declaramos que a unção que está sobre esta vida é maior do que qualquer força que se levante contra ela. A autoridade de Cristo que habita neste filho, nesta filha de Deus, é superior a toda e qualquer autoridade demoníaca. Portanto, nós estabelecemos um perímetro de proteção do sangue de Jesus ao redor desta vida e declaramos: o inimigo não pode tocar. Eu quebro agora, em nome de Jesus, o poder de toda palavra de maldição que foi lançada contra você. Palavras de fracasso, de doença, de miséria, de divórcio, palavras de que você nunca seria ninguém. Sejam elas vindas de inimigos, de familiares ou até mesmo de figuras de autoridade, nós declaramos que essas palavras são mentiras do inferno e elas caem por terra agora. Nós cancelamos o seu poder, anulamos o seu efeito. Nenhuma arma verbal forjada contra você prosperará. Nós removemos o veneno dessas palavras do seu subconsciente e da sua alma e as substituímos pela verdade da palavra de Deus. Sobre a sua vida, nós liberamos palavras de bênção, de vida, de saúde, de prosperidade, de sucesso e de propósito. Você é cabeça e não cauda. Você está por cima e não por baixo. Você é abençoado para abençoar. Você é forte e corajoso. Você é mais do que vencedor. Você é amado, escolhido e capacitado por Deus. Que estas palavras de verdade se enraizem em seu espírito e se tornem a sua nova realidade, a sua nova confissão de fé, anulando permanentemente todo decreto de fracasso que um dia foi lançado contra a sua história. Sinta o poder das palavras de Deus te redefinindo agora.
Pai Celestial, nós cancelamos toda designação demoníaca, todo plano e projeto das trevas que foi traçado contra esta vida e esta família. Todo levante no trabalho, toda armadilha nas finanças, todo ataque contra a saúde, toda seta de contenda no lar, nós expomos agora pela luz de Cristo e declaramos que estão desfeitos. Anjos de guerra do Senhor, nós os comissionamos agora para batalharem em favor deste ungido, desta ungida do Senhor. Desfaçam os laços, quebrem os altares de feitiçaria, destruam as fortalezas do inimigo. Que todo plano maligno se transforme em confusão para o próprio inimigo. E que toda tentativa de maldição seja revertida em bênçãos multiplicadas. Nós declaramos que esta pessoa e sua casa servem ao Senhor. Nós estabelecemos um muro de fogo ao redor da sua vida, da sua casa, do seu cônjuge, dos seus filhos, do seu trabalho e do seu ministério. Onde o inimigo planejou destruição, Deus está levantando um testemunho de livramento. Onde ele semeou contenda, Deus está trazendo a paz. Onde ele tentou impor a escassez, Deus está abrindo as janelas dos céus e derramando provisão abundante. A vitória já foi conquistada na cruz do Calvário e nós apenas tomamos posse dela agora, em nome de Jesus. Nós quebramos também o poder de toda e qualquer cadeia hereditária, maldições geracionais, padrões de pecado que se repetem na família, vícios, pobreza, divórcio, enfermidades que passam de pai para filho. Em nome de Jesus, o qual se fez maldição por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus, nós declaramos que esta linha de sangue está purificada. Nós cortamos a ligação espiritual com o passado de pecado dos nossos antepassados. Nós declaramos que esta vida é o começo de uma nova geração de escolhidos, uma nova linhagem de abençoados que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. O passado não tem mais poder sobre o presente. O DNA espiritual desta pessoa foi reconfigurado pelo sangue de Cristo. Nós declaramos um novo legado, um legado de fé, de santidade, de prosperidade e de serviço a Deus. Que todos os direitos legais que o inimigo tinha para operar nesta família por causa do pecado do passado sejam revogados agora pelo sangue do Cordeiro. Você não está destinado a repetir os erros dos seus pais. Você foi liberto para viver a plenitude da vida que Deus tem para você, estabelecendo uma nova história para as suas futuras gerações. Nós nos levantamos com autoridade contra todo espírito de medo, de pânico e de ansiedade. Medo do futuro, medo da morte, medo de falhar, medo de pessoas. Espírito de medo, você é um mentiroso e não vem de Deus, pois Ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nós te ordenamos, em nome de Jesus, que solte a mente e as emoções desta pessoa agora. Saia com toda a sua raiz. Nós declaramos que a paz de Cristo, que é a nossa herança, inunda este coração. Declaramos coragem, ousadia e uma confiança inabalável no cuidado e na proteção de Deus. Da mesma forma, repreendemos todo espírito de depressão, de angústia, de tristeza profunda e de desesperança. Espírito de peso, espírito de morte, nós te expulsamos em nome de Jesus. Nós ordenamos que a nuvem negra que paira sobre esta mente se dissipe agora pela luz gloriosa de Cristo. E em seu lugar, nós liberamos o óleo da alegria, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Que a alegria do Senhor, uma alegria que não depende de circunstâncias, comece a borbulhar de dentro para fora, renovando a força, a vitalidade e a vontade de viver. Clamamos por uma purificação completa da mente. Todo pensamento impuro, toda fortaleza de incredulidade, toda filosofia humana que se levanta contra o conhecimento de Deus, nós levamos cativo à obediência de Cristo. Nós pedimos, Senhor, que a Tua palavra lave a mente desta pessoa, removendo todo o lixo, toda a contaminação que o mundo e o inimigo depositaram ali. Que a mente de Cristo seja ativada nesta vida, uma mente renovada, focada, criativa e cheia de pensamentos de paz, de esperança
e de vitória. Nós quebramos o poder dos pensamentos obsessivos, da preocupação crônica e da guerra mental. Nós declaramos silêncio sobre a sua mente, que as vozes de confusão se calem e que a única voz que seja ouvida com clareza seja a voz suave e poderosa do Espírito Santo. Que o sono seja restaurado, um sono tranquilo e reparador, livre de pesadelos e perturbações. Que esta pessoa possa deitar e dormir em paz, pois só o Senhor a faz repousar em segurança. A sua mente é um território de Deus, guardado e protegido pelo poder do seu Espírito. Neste momento, declaramos um clímax de libertação espiritual sobre você. Sinta as correntes se quebrando, sinta os fardos sendo removidos, sinta o peso saindo dos seus ombros. Em nome de Jesus, você está livre, livre do medo, livre da culpa, livre das maldições, livre da opressão. Aquele que o Filho liberta, verdadeiramente livre é. Tome posse dessa liberdade. Respire o ar puro da graça de Deus. Você não é mais um cativo, você é um filho livre, uma filha livre, com acesso direto à presença do Pai. Erga a sua cabeça, pois a sua redenção chegou. Celebre a sua liberdade em Cristo. Onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. E o Espírito de Deus está sobre você. Essa liberdade não é apenas para você se sentir bem. É para você caminhar em vitória, para você cumprir o seu propósito sem os impedimentos do inimigo. O território que o inimigo havia roubado em sua vida, nós o retomamos agora para o reino de Deus. Sua mente, suas emoções, sua casa, suas finanças, tudo pertence ao Senhor. E o inimigo não tem mais parte nem herança nisso. Você está selado, protegido e liberto pelo poder do sangue de Jesus. E agora, Pai, com a alma curada e o espírito liberto, nós entramos na terceira e mais poderosa fase desta oração, a ativação da unção e do propósito. Nós não oramos mais apenas para sermos curados ou libertos. Oramos para sermos comissionados e enviados. Pedimos, Senhor, que o Senhor revele a esta pessoa, com clareza inconfundível, a unção específica que o Senhor depositou sobre a vida dela. Mostre a ela os dons, os talentos, o chamado que o Senhor lhe confiou. Tira toda a dúvida sobre o seu propósito, que ela saiba exatamente para o que ela foi criada e separada. Que o fogo do Espírito Santo queime em seu coração uma paixão santa pelo teu reino e pelas almas perdidas. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Nós declaramos um despertar espiritual sobre esta vida. O tempo de se esconder na caverna acabou. O tempo de se sentir pequeno e incapaz terminou. Chegou a hora de se levantar, tomar o seu lugar no corpo de Cristo e começar a operar na unção que Deus te deu. Que a revelação do seu propósito venha como um fogo, consumindo todo o medo e toda a procrastinação. Assim como Samuel ungiu a Davi, nós pedimos agora, Pai, por uma nova e fresca unção do teu Espírito sobre esta vida. Que o azeite fresco do céu seja derramado sobre a sua cabeça, escorrendo por todo o seu ser, consagrando-o novamente para o teu serviço. Ativa, Senhor, os dons espirituais que estavam adormecidos. Dons de sabedoria, de conhecimento, de fé, de cura, de milagres, de profecia, de discernimento de espíritos, de línguas e de interpretação. Equipa este guerreiro, esta guerreira, com todas as ferramentas necessárias para a obra do ministério. Que esta nova unção traga uma nova autoridade, que quando esta pessoa falar, as pessoas sintam o peso da glória de Deus, que quando ela orar, os céus se movam, que a sua simples presença altere ambientes e desfaça as obras das trevas. Que a unção sobre ela seja tão evidente que as pessoas sejam atraídas a Cristo através da sua vida. Nós declaramos que a unção antiga, que talvez estivesse empoeirada ou esquecida, é renovada e potencializada agora para um novo tempo e uma nova estação de poder e glória em sua vida. Com essa unção, liberamos sobre você a coragem de Davi, a ousadia para enfrentar os gigantes que se levantam em seu caminho.
Seja um gigante da doença, da dívida, da oposição ministerial ou do medo. Em nome de Jesus, você não os enfrentará com a sua própria força, mas no nome do Senhor dos Exércitos. Que a mesma fé que fez Davi correr em direção ao gigante e não fugir dele, seja liberada em seu coração agora. Você não foi chamado para recuar, mas para avançar e conquistar. Receba a mentalidade de um matador de gigantes. Olhe para os seus problemas não como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades para Deus ser glorificado através da sua vida. Que cada gigante que você derrubar se torne um testemunho para inspirar a fé de muitos outros. O Senhor, que te livrou das garras do leão e do urso no secreto, te livrará também das mãos de todo gigante que se levantar publicamente contra você. Tome a sua pedra, a palavra de Deus, e avance com fé, pois a vitória é sua. Nós liberamos também sobre você a resiliência sobrenatural do apóstolo Paulo, a capacidade de ser pressionado por todos os lados, mas não esmagado, de ficar perplexo, mas não desesperado, de ser perseguido, mas nunca abandonado, de ser derrubado, mas jamais destruído. Que a graça de Deus seja a sua força na fraqueza, que em meio às maiores tribulações, você possa encontrar um contentamento inexplicável em Cristo, sabendo que o poder dele se aperfeiçoa em sua fraqueza. Declaramos que você não vai desistir. Você não vai parar no meio do caminho. A perseguição não vai te calar. A tribulação não vai te destruir. Pelo contrário, você se gloriará nas suas fraquezas, para que sobre você repouse o poder de Cristo. Que toda oposição sirva apenas para te impulsionar para mais perto de Deus e para te fortalecer no seu homem interior. Você foi ungido para perseverar até o fim e receber a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. E finalmente, ativamos em você a unção de Jesus, a unção com propósito, a unção para fazer o bem e libertar os oprimidos pelo diabo. O seu sofrimento te qualificou, a sua dor te deu compaixão. As suas lutas te ensinaram a guerrear. Agora é tempo de usar tudo isso para abençoar outros. Que as suas mãos se tornem extensões das mãos de Cristo para curar. Que a sua boca se torne um canal da voz de Deus para libertar. Que a sua vida se torne um refúgio para os aflitos. Onde quer que você vá, que a atmosfera do céu vá com você. Que você carregue a unção que quebra o jugo. Pessoas começarão a te procurar, não sabendo explicar porquê, mas sentindo a presença de Deus em você. Esteja pronto para orar pelos enfermos, para aconselhar os perdidos, para encorajar os abatidos. A sua vida não é mais sobre você. É sobre Ele sendo glorificado através de você. O seu maior propósito é ser um canal do poder e do amor de Deus para este mundo ferido. Pai, dá a este teu filho, a esta tua filha, sabedoria e discernimento para caminhar nesta unção. Dê estratégias divinas para o seu trabalho, para o seu ministério, para a sua família. Que ele saiba quando falar e quando calar, quando agir e quando esperar. Que os seus ouvidos estejam sempre atentos à direção do Espírito Santo. Que ele não se mova por impulso ou pela emoção, mas pela direção clara do céu. Que a sabedoria do alto, que é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, seja a sua guia. Nós o abençoamos com um espírito de excelência em tudo o que fizer, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que ele não apenas opere em poder, mas também caminhe em amor e em humildade, reconhecendo que tudo vem de ti e tudo é para ti. Proteja-o do orgulho, da soberba, da armadilha de pensar que o poder vem dele mesmo. Mantenha-o quebrantado aos teus pés, sempre dependente de ti, para que a tua unção possa fluir através dele sem impedimentos, pura e poderosa. E agora, em um decreto profético, nós declaramos o clímax da ativação sobre a sua vida.
O tempo de treinamento na caverna terminou. O tempo de perseguição de Saul está chegando ao fim. Nós declaramos em nome de Jesus o começo do seu reinado. O tempo de você assumir a posição de autoridade que Deus te designou. O que te humilhou serviu de degrau para a tua exaltação. As lágrimas que você chorou regaram as sementes da sua maior vitória. O azeite da unção está sobre você. E com ele vem a coroa da sua herança. Levante-se e tome posse. Levante-se e reine em seu trabalho, em sua comunidade, em sua família. Onde quer que Deus te plantou, comece a reinar em vida através de Cristo Jesus. Os espíritos de Saul que te perseguiam, eles terão que se curvar à unção de Deus em sua vida. As portas que estavam fechadas se abrirão. Os recursos que faltavam chegarão. O favor de Deus te cercará como um escudo. Este é o seu tempo, esta é a sua estação. A sua unção perigosa foi ativada e o inferno inteiro está tremendo porque sabe o que isso significa. Para concluir nossa oração, Pai, nós liberamos bênçãos de paz, provisão e esperança. Primeiramente, liberamos sobre este coração a paz que excede todo o entendimento, a paz de Cristo, que não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio à tempestade. Que esta paz guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que a ansiedade perca o seu poder. Que a preocupação seja substituída por uma confiança radical na tua providência e no teu cuidado. Durma em paz. Acorde em paz, viva em paz. Nós abençoamos a sua casa, a sua família e os seus relacionamentos. Onde houver contenda, que haja reconciliação. Onde houver distância, que haja reaproximação. Que o amor de Deus seja o vínculo perfeito que une cada membro da sua família. Que a sua casa seja uma casa de paz, um lugar de refúgio, um altar de adoração ao Senhor. Nós cobrimos o seu cônjuge e os seus filhos com o sangue de Jesus, protegendo-os de todo mal e consagrando-os para o teu propósito. Nós abençoamos o seu trabalho e as suas finanças. Nós repreendemos o espírito de miséria e de escassez e abrimos as portas para a prosperidade do reino. Que o Senhor te dê sabedoria para trabalhar, favor para prosperar e generosidade para semear. Que as janelas dos céus se abram sobre a sua vida e que Deus derrame bênçãos sem medida, que você tenha o suficiente para todas as suas necessidades e que ainda transborde para que você possa ser uma bênção na vida de outros. As suas finanças estão debaixo da bênção do Senhor. Liberamos sobre você uma nova onda de esperança e alegria, a esperança que é a âncora da alma. Firme e segura, mesmo que as circunstâncias digam o contrário, que a sua esperança em Deus seja inabalável. E com essa esperança que vem a alegria, não uma felicidade passageira, mas a alegria profunda que é fruto do Espírito Santo. Que você aprenda a se alegrar no Senhor em todas as situações, encontrando nele a sua força e o seu contentamento. Que o seu riso seja restaurado e que o seu semblante brilhe com a glória de Deus. Finalmente, eu te abençoo em nome do Pai, que te amou e te escolheu desde a eternidade. Eu te abençoo em nome do Filho Jesus Cristo, que te salvou, te curou e te libertou na cruz. E eu te abençoo em nome do Espírito Santo, que te ungiu, te capacitou e habita em você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com você, hoje e para todo o sempre. Você está curado, liberto e ativado para a glória de Deus. Receba esta oração. Cele-a em seu coração com um amém. Não permita que o inimigo roube nada do que foi depositado em seu espírito hoje. Guarde esta palavra, medite nela, viva-a. Lembre-se constantemente de quem você é. Quando a perseguição vier, lembre-se da unção de Davi. Quando a pressão aumentar, lembre-se da resiliência de Paulo. E quando a oportunidade de abençoar alguém surgir, lembre-se do propósito de Jesus.
A sua vida mudou hoje, a sua perspectiva foi alterada. Agora, vá e caminhe como o guerreiro perigosamente ungido que Deus te chamou para ser. Agora, meu irmão, minha irmã, com o seu espírito renovado, a sua alma curada e a sua fé fortalecida por esta oração, eu quero liberar sobre você uma palavra final de esperança, uma declaração de autoridade que selará tudo o que Deus fez em nosso meio hoje. Guarde esta palavra no mais profundo do seu ser, como uma âncora para os dias de tempestade e como uma espada para os dias de batalha. O que você experimentou aqui não foi um momento de emoção passageira, mas um realinhamento divino, uma recalibração da sua identidade espiritual. A partir de hoje, você não caminhará mais como antes. Uma nova consciência, uma nova força e uma nova autoridade foram ativadas dentro de você. Leve consigo não apenas a memória desta oração, mas a realidade viva do toque de Deus que transformou a sua vida, selando em você a certeza da sua chamada e da sua vitória. Lembre-se para sempre da revelação central que o Espírito Santo nos deu. A sua vida é um perigo para o inferno. Por isso, ele se levanta com tanta fúria. A oposição que você enfrenta não é aleatória. Ela é uma reação direta à luz de Cristo que brilha através de você. O inimigo não temeria a sua existência se você não carregasse dentro de si o potencial para saquear o reino dele, para arrancar vidas das garras da escuridão e para estabelecer o reino de Deus por onde quer que você passe. Portanto, nunca mais veja a perseguição como um sinal de fraqueza ou de erro. Enxergue-a como a sua medalha de honra, a confirmação de que você é uma ameaça relevante, um agente do céu que incomoda e desestabiliza as estruturas das trevas. A sua existência é um ato de guerra espiritual contra o mal. E nessa guerra, jamais se esqueça desta verdade fundamental. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você não luta sozinho. Dentro de você habita o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O poder que reside em seu interior é infinitamente superior a qualquer poder que se levante contra você no exterior. Não se intimide com o rugido do inimigo, pois dentro de você ruge o leão da tribo de Judá. Não tema as acusações, pois o seu advogado é Jesus Cristo, o justo. Não desanime diante do tamanho dos gigantes, pois o Senhor dos Exércitos é o seu capitão. Você está em maioria absoluta quando está com Deus, e Ele nunca te deixará. A unção que Deus derramou sobre a sua cabeça é o seu selo de proteção e a sua garantia de destino. Entenda isto. A mesma unção que te faz um alvo para o inimigo é o que te torna intocável para a destruição. Deus não unge ninguém para o fracasso. Ele não te separaria para um propósito, para depois te abandonar no meio do caminho. Ele é o guardião da sua própria unção. Ele guardou a Davi de todas as lanças de Saul. Ele guardou a Paulo de naufrágios, prisões e apedrejamentos. E ele te guardará de toda a armadilha do maligno. Confie na unção. Ela é um escudo divino ao seu redor, uma força que te preservará e te conduzirá, passo a passo, até o cumprimento de cada promessa que Ele fez para a sua vida. Portanto, não despreze o processo que você viveu até aqui. A caverna não foi o seu fim, foi a sua sala de treinamento. O deserto não foi sua sentença de morte, foi sua escola de dependência. As lágrimas não foram em vão. Elas regaram a terra do seu coração e a prepararam para os frutos que você colherá. Deus usou cada detalhe da sua dor, cada momento de dificuldade para forjar em você o caráter de um rei, a resiliência de um guerreiro e a compaixão de um sacerdote. Nada foi desperdiçado. Ele está transformando o seu maior sofrimento no seu mais poderoso testemunho, e as suas feridas se tornarão fontes de cura para muitas outras pessoas. O que o inimigo planejou para o seu mal, Deus está revertendo para um bem muito maior. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida que a sua vitória já foi decretada nos céus antes mesmo que a sua batalha começasse na terra.
Você não está lutando para alcançar a vitória. Você está lutando a partir de uma posição de vitória que já foi conquistada por Cristo na cruz. A sua função agora é apenas tomar posse, pela fé, daquilo que já é seu por herança. Levante a sua cabeça, pois o seu Redentor vive e se levantará a seu favor. As portas que precisam se abrir, se abrirão. Os inimigos que precisam recuar, recuarão. A provisão que precisa chegar, chegará. Descanse nesta certeza. A última palavra sobre a sua vida não é a do problema, mas a de Deus, e Ele já declarou: está consumado. Receba agora sobre o seu coração e a sua mente uma porção dobrada da paz de Deus. Aquela paz que o mundo não pode dar nem tirar. Uma paz que transcende a lógica humana, que não depende de circunstâncias favoráveis para existir. Que esta paz seja como uma fortaleza ao redor da sua alma, te protegendo da ansiedade, do medo e da perturbação. Mesmo que a guerra continue ao seu redor, que o seu espírito permaneça em um lugar de descanso e confiança inabalável no Senhor. Que você possa dormir tranquilamente, sabendo que aquele que te guarda não dorme. Esta paz é o seu direito como filho, como filha de Deus. Respire fundo e aproprie-se dela. Ela é sua. A partir de hoje, caminhe na sua verdadeira identidade. Você não é mais definido pelo seu passado, pelas suas falhas ou pela opinião dos outros. Você é definido pelo que Deus diz a seu respeito. Você é um filho amado, um guerreiro escolhido, um sacerdote real, uma nação santa, povo adquirido por Deus. Vista essa identidade. Fale a partir dela, haja a partir dela. Quando a dúvida vier, declare quem você é em Cristo. Quando o medo tentar te paralisar, lembre-se da unção que está sobre você. Você não é mais um escravo do medo, mas um herdeiro do poder. Assuma o seu lugar de autoridade e governe sobre as circunstâncias, em vez de ser governado por elas. As pessoas ao seu redor notarão a diferença. Elas verão uma nova luz em seus olhos, uma nova firmeza em sua voz, uma nova paz em seu semblante. A sua vida se tornará um testemunho ambulante do poder transformador de Deus. Você não precisará de muitas palavras. A sua própria presença irradiará a glória e a graça do Senhor. Prepare-se para que as pessoas te perguntem o motivo da sua esperança. E quando isso acontecer, você terá um testemunho poderoso para contar. Não de uma vida fácil, mas de um Deus fiel que te sustentou em meio às mais duras batalhas e te ungiu para a vitória. E com esta nova força, você recebe também uma nova missão: ser um canal de esperança para outros. Assim como você foi consolado e fortalecido por Deus, você agora está capacitado para consolar e fortalecer aqueles que estão passando pelas mesmas aflições. Olhe ao seu redor. Há muitos outros Davies escondidos em cavernas, acreditando que estão sozinhos. Seja a voz de Deus para eles. Estenda a mão, compartilhe o seu testemunho, ore por eles. A sua unção não é apenas para a sua própria vitória, mas para que você se torne um libertador, um encorajador, um farol de esperança em um mundo de escuridão. A sua dor te qualificou para este ministério. Nunca se esqueça da promessa mais doce e poderosa de todas, a da sua presença constante. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não dará um passo sequer sozinho. Na alegria, Ele está celebrando com você. Na dor, Ele está te carregando no colo. Na batalha, Ele está lutando à sua frente. Na confusão, Ele está sussurrando a direção em seu ouvido. A consciência da sua presença é a sua maior fonte de força e segurança. Pratique essa presença. Converse com Ele ao longo do seu dia. Ele é o seu companheiro mais fiel, seu amigo mais íntimo, seu protetor constante. Portanto, eu te digo com toda a convicção do meu espírito: não desista. Eu sei que a jornada tem sido longa e cansativa, mas não pare agora. Você está mais perto do seu milagre do que nunca. A noite está mais escura justamente antes do amanhecer. O inimigo intensifica o ataque quando sabe que está prestes a perder a guerra. Continue firme, continue crendo,
Continue orando. Continue caminhando. Cada passo de fé que você dá, mesmo exausto, é um ato de desafio ao inferno e um som de adoração aos céus. A sua perseverança está gerando um peso eterno de glória que você ainda não pode ver, mas que em breve se manifestará. Visualize o seu futuro em Deus. Não o futuro que o medo pinta, mas o futuro que a fé enxerga. Veja-se no trono que Deus te prometeu, cumprindo o seu propósito, com a sua família restaurada, suas finanças prósperas, transbordando da alegria e da paz do Senhor. Veja as vidas que serão transformadas através do seu testemunho. Veja o legado de fé que você deixará para as próximas gerações. Agarre-se a essa visão. Ela será o combustível para a sua jornada. O que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. O seu futuro é de esperança, de vitória e de glória. Creia nisso com todo o seu coração. E agora, receba esta bênção final. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vá em paz, caminhe em poder, viva em propósito. Você não é mais a mesma pessoa que começou a ouvir esta mensagem. Você foi curado, liberto e ativado. Agora, vá e manifeste o reino de Deus por onde quer que você andar. A sua unção é perigosa e o mundo está esperando para ver o que Deus fará através de você. Amém e amém. Nossa jornada de oração e revelação está se aproximando do seu momento final, mas eu quero te pedir algo com toda a sinceridade do meu coração. Não se desconecte ainda. O que Deus fez até aqui foi poderoso, mas a obra dele em sua vida continua. Os momentos finais deste nosso encontro são absolutamente cruciais. É como construir um belo edifício. A última parte, o acabamento, o selamento, é o que garante a durabilidade de toda a estrutura. O inimigo adora aproveitar os momentos de distração após uma grande vitória espiritual para tentar roubar a semente da palavra que foi plantada. Portanto, permaneça conectado. Permaneça nesta atmosfera de glória, pois há algo mais que o Espírito Santo deseja depositar em seu espírito. Algo que selará a sua cura, firmará a sua libertação e protegerá a sua unção. A sua perseverança até o último segundo será recompensada. Fique comigo até o final, pois o terceiro sinal da sua unção, que eu mencionei no início, é o mais sutil de todos, mas é ele que confirma que a sua unção atingiu o nível mais perigoso e poderoso. Eu guardei essa revelação para o final de propósito, pois ela é para os que têm fome e sede de Deus, para os que não se contentam com o superficial, mas buscam as profundezas do Espírito. Esta chave final irá conectar todos os pontos, fazendo com que você entenda por que certos padrões se repetem em sua vida e como você pode usar isso a seu favor na guerra espiritual. Você precisa saber disso para caminhar em plenitude de poder e autoridade. Não permita que a pressa te roube esta arma espiritual, que pode ser a mais importante para a sua próxima estação. Permanecer neste ambiente de oração até o fim é um ato de sabedoria espiritual. A atmosfera que criamos juntos ainda está carregada com a presença de Deus. Sair agora, de forma abrupta, seria como se levantar da mesa de cirurgia antes de o médico dar a alta, deixando as feridas espirituais abertas para a infecção. Estes minutos finais são o tempo em que o Espírito Santo está aplicando o selante da sua graça sobre a obra que ele realizou em você. É o momento de fechar todas as brechas para que o inimigo não encontre legalidade para contra-atacar. Ao ficar, você está dizendo a Deus: Senhor, eu valorizo a tua presença e a tua obra em mim. Eu quero receber tudo o que o Senhor tem para me dar. Proteja o seu milagre permanecendo em santuário. Eu também quero te dar uma direção espiritual importante. Ouça esta oração e esta mensagem novamente. Faça disso um tratamento para a sua alma. Ouça antes de dormir,
para que a palavra de Deus guarde a sua mente durante a noite. Ouça ao acordar, para começar o seu dia revestido da armadura de Deus. Cada vez que você ouvir, o Espírito Santo trabalhará em uma camada diferente do seu ser. Feridas mais profundas virão à tona para serem curadas. Verdades que você não percebeu da primeira vez saltarão ao seu espírito. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Alimente o seu espírito constantemente com esta verdade e você verá a sua força espiritual, a sua coragem e a sua intimidade com Deus crescendo a cada dia. Prepare-se, pois nos últimos instantes desta transmissão, antes que a tela escureça por completo, eu vou liberar uma palavra final de impartição e autoridade sobre a sua vida. Será uma oração curta, mas carregada de poder apostólico, com o objetivo de selar a sua unção e ativar um novo tempo de coragem e vitória de uma forma definitiva. Esta palavra funcionará como um selo de fogo do Espírito, uma marca que o inimigo terá que respeitar, um decreto que ativará os anjos de Deus em seu favor de uma maneira ainda mais intensa. Portanto, não se distraia. Aguarde por este momento. Será a nossa declaração final de guerra contra o inferno e de aliança com os céus. É a bênção final reservada para os perseverantes. Enquanto você aguarda por essa palavra final de ativação, eu te convido a rolar a página e ler os comentários. Veja os nomes dos seus irmãos e irmãs em Cristo. Leia as declarações de fé que eles estão fazendo. Sinta a força desta comunidade, deste exército que estamos formando. Você não está sozinho. Cada nome que você lê é um soldado lutando ao seu lado. Ore por uma ou duas pessoas que você vir nos comentários. Libere uma palavra de bênção sobre elas. Ao fazer isso, você semeia em terra fértil e fortalece ainda mais a nossa corrente de fé. A sua jornada é individual, mas a nossa guerra é coletiva. E a nossa vitória é compartilhada. A revelação que está guardada para estes momentos finais pode ser a peça que faltava no quebra-cabeça da sua vida. A chave que você precisava para entender qual é o seu próximo passo, a sua próxima direção. Não saia agora. Não troque este momento por nada. O melhor de Deus, a palavra mais específica, a revelação mais profunda, muitas vezes é reservada para aqueles que demonstram a sua fome ao perseverarem até o fim. Fique atento. Mantenha seu coração aberto. A sua vida, que já foi tão impactada, está prestes a fazer um sentido ainda maior e mais glorioso. O Pai tem um segredo para sussurrar no ouvido daqueles que se demoram em sua presença,